A história tá cheia de líderes que chegaram ao topo só para depois terem uma queda daquelas espetacular. Mas olha, poucas quedas são tão trágicas e cheias de lições quanto a de Eli. Ele era uma figura de imensa autoridade no Israel antigo, e a vida dele acabou se tornando um estudo poderoso sobre liderança, sobre fé e, principalmente, sobre fracasso. Vamos mergulhar nessa história. Pensa só, por 40 anos, Eli foi o pilar da nação. Ele não tinha um, mas os dois cargos mais altos: sumo sacerdote, o líder espiritual, e juiz, que era a maior autoridade civil da época. Era ele quem guiava Israel tanto nas questões de Deus quanto nas questões do dia a dia. E o legado dele parecia estar mais do que garantido. Ele acolheu e foi um mentor do jovem Samuel, ensinando o menino a servir no santuário e, o mais importante, a ouvir a voz de Deus. Basicamente, ele preparou o líder que ia redefinir o futuro de Israel. Mas, apesar de uma vida inteira dedicada ao serviço, apesar de ter sido um mentor incrível, a história de Eli é marcada, é ofuscada por uma falha catastrófica. Uma falha que não só destruiu a família dele, mas quase levou a nação inteira junto para o buraco. Para a gente entender o tamanho do colapso de Eli, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo em que ele vivia. E, adianto, não era uma época de paz e tranquilidade, não. Israel estava na chamada Era dos Juízes. Uma época bem turbulenta, quase anárquica. A nação vivia num ciclo vicioso, num looping. O povo pecava, aí era oprimido por inimigos, aí clamava a Deus por socorro e Deus levantava um juiz para libertar o povo. E aí, o ciclo começava tudo de novo. O epicentro espiritual disso tudo era a cidade de Siló. Era lá que ficava o tabernáculo, a tenda sagrada, e dentro dela a Arca da Aliança, o símbolo da presença do próprio Deus na terra. E o guardião de tudo isso era Eli. O problema é que enquanto a nação lidava com ameaças de fora, a ameaça mais perigosa estava crescendo ali mesmo em Siló. E pior, dentro da própria casa de Eli. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes, eram homens terríveis. A Bíblia os chama de filhos de Belial, basicamente homens imprestáveis, que não estavam nem aí para Deus. Eles desrespeitavam as ofertas, pegando as melhores partes da carne para eles, antes mesmo de serem sacrificadas. E, para piorar, profanavam o lugar santo com imoralidade, fazendo com que o próprio povo começasse a ter nojo do culto a Deus. O que é realmente impressionante aqui é o contraste. Porque nesse mesmo ambiente podre crescia o jovem Samuel. Enquanto os filhos de Eli se afundavam no pecado, Samuel servia na presença do Senhor e crescia em favor diante de Deus e dos homens. A pureza e a corrupção viviam, literalmente, debaixo do mesmo teto. A grande tragédia